pode se assentar. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que bom que estamos aqui na nossa segunda noite de encontro de homens. Infelizmente, alguns não puderam estar, né? Mas vamos seguindo e deixar um gostinho de água na boca daqueles que não vieram, não puderam estar aqui. Nós vamos fazer uma dinâmica e eu gostaria de... É uma dinâmica rápida, mas nós vamos fazer um desafio baseado numa pergunta que eu vou deixar para cada um de nós aqui. Antes, porém, eu gostaria de ler no livro de Efésios 1, 4 e 5. Um, 4 e 5. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Amém? Então, eu vou fazer um pequeno desafio e assim, nós vamos dar 1 minuto aproximadamente para cada um responder a pergunta que eu vou fazer aqui. E na verdade eu vou começar por mim respondendo essa pergunta, né? E assim, eu gostaria que, como nós temos falado aqui no nosso trabalho desde a última reunião, nós estamos nos unindo como homens da Igreja Batista Carioca para nos ajudarmos uns aos outros em oração, compartilhar alegria, bate-papo, mas também compartilhar aquele momento que cada um de nós, de repente, como homem, não teríamos muita liberdade de falar em algum lugar, não teria muita liberdade, de repente, de você compartilhar com um amigo que não é crente. Então, assim, é um momento de nós estarmos nos unindo como igreja, como homens da Igreja Batista Carioca, como homens para essa geração. Eu gosto muito de lembrar essa parte, né? Porque nós temos sido desafiados a cada dia em diversas áreas das nossas vidas, trabalho, família, nós temos sido desafiados. E com Cristo Jesus, baseado naquilo que Deus nos orienta, seguindo essa palavra, né, que a gente, na verdade, tem a segurança de que Cristo está cuidando de nós. Então, a pergunta é: o que eu acredito que Deus pensa de mim? O que eu acredito que Deus pensa de mim? Então, eu vou marcar aqui 1 minuto. Tenho vencido particularmente como família, tem vivenciado assim gratidão no meu coração, gratidão por chegar a essa fase da vida, olhar para a família, olhar para toda a minha história. Tenho uma gratidão imensa. Eu usei um termo durante esses dias: gratidão me define nas minhas redes sociais, e é algo verdadeiro, muito verdadeiro. Porque eu poderia dizer para vocês que eu não imaginei chegar na idade que eu cheguei, eu não me programei para chegar na idade que eu cheguei e olhar e ver o que Deus fez na minha vida. Misericórdia, gratidão total. Aí, o que eu acredito que Deus pensaria de mim hoje? E eu tive refletindo, quando a gente começou a preparar essa dinâmica, que o que Deus pensaria de mim hoje é se eu realmente estou disposto a proclamar de forma incondicional tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Hoje não é fácil, com a geração que eu estou vivendo, da forma como nós estamos vivendo. Então eu gostaria de dizer que Deus pensa de mim hoje que se eu realmente estou disposto a proclamar tudo aquilo que eu
de uma certa forma, falo na igreja e falo para aqueles que mais me conhecem. Então, eu gostaria de abrir agora, acabei extrapolando, passei 23 segundos, 23 segundos. É rápido e é uma reflexão. Eu vou soltar. Quem gostaria de responder, levantar a mão e responder o que Deus pensaria, o que eu acredito que Deus pensa de mim. O que eu acredito que Deus pensa de mim. Alguém quer se arriscar? Marcelo. Boa noite, meus irmãos. Eu acredito que Deus pensa de mim assim, uma pessoa que tem gratidão, pela vida, por acordar todos os dias, ter força para continuar seguindo em frente, e pela igreja, pelos nossos irmãos. Eu acredito que Deus pensa em mim uma pessoa que tem gratidão, pela Amém. vida, pela minha igreja, pela minha família, pela minha casa. Obrigado, Marcelo. Vai seguir assim ou alguém aleatoriamente quer? Bem, vamos lá. Vamos Eu lá. acho que o que Deus pensa de mim, né? Nós que somos de uma geração de ouro, de há 20 anos atrás, 40 anos atrás, a gente que já viveu a adolescência é totalmente diferente da adolescência de hoje, né? Então, eu acho que o pensamento de Deus é o mesmo. Daquela adolescência, na verdade, que nós vivemos no passado, e, na verdade, para adolescentes também de hoje. Mas só que eu acho que em função de um mundo hoje estar muito acelerado, né? As pessoas estão muito imediatistas, né? Então, o meu pensamento em relação ao que Deus pensa de mim, ele pensa o que pensava no passado. Ele acreditava o que eu tinha que acreditar o que eu acreditava no passado, na sua fé, na sua salvação, na sua bondade, na sua, enfim, na sua misericórdia para a minha vida. Amém. Eu vou pedir que a gente evite a repetir, né? Assim, não que eu estou dizendo que o irmão repetiu, mas que a gente evite a repetir alguma coisa do outro. E vamos ter a liberdade, em nome de Jesus, de realmente colocar aquilo que você sentiu no coração. Não precisa ficar com vergonha, nós estamos... Vai. Boa noite, irmão. Boa noite. Bom, eu acho que, assim, vamos lá, apesar da graça, misericórdia de Deus, que eu tenho visto todo dia na minha vida, eu acho que Deus pensa de mim que eu poderia ser um pouco mais, vamos dizer, ousado na fé, um pouco mais, que eu me disponibilizasse um pouquinho mais em favor da fé, usando meus dons, os talentos que Deus me deu, que eu reconheço alguns, mas às vezes por uma questão, não sei, eu ainda não sei explicar muito, mas às vezes uma questão talvez de timidez, talvez de falta de ousadia mesmo, de repente eu estou deixando de desejar, mas eu estou orando a Deus para que a gente consiga superar essa realidade aí, tá bom? Amém. Obrigado, meu irmão. A ideia é exatamente essa. Vou direto aí. Que eu acredito que Deus pensa de mim. Eu acredito que eu sou um filho amado, abençoado, né, com as bênçãos do Senhor, que às vezes sintoniza na frequência dele e às vezes não, né? Talvez, para mim, né? É justamente essa sintonia que precisa sempre estar constante. É isso. Obrigado, Jonas. Então, eu acredito que o que Deus pensa de mim é que Ele me pinçou, tirou com a pinça de um lugar e me trouxe para a luz do Filho do seu amor para que eu fizesse a sua obra. Então, eu às vezes, aquela parábola dos homens que foram trabalhar na seara, eu acredito que eu cheguei tarde na seara, mesmo sabendo que eu vou receber o mesmo denário daqueles que chegaram cedo. Mas eu me sinto, de alguma forma, não é pressionado, mas eu me sinto tentado ou sou conduzido a me colocar à disposição do reino, talvez porque eu tenha chegado um pouco mais tarde, porque eu não estivesse na obra no início. Então eu penso que eu tenho um compromisso com o meu Deus para fazer algo para esse tempo e para já. Deus espera que eu haja agora, não protele. Amém. Obrigado, pastor Ricardo.
Boa noite. Boa noite. Bom, eu realmente não sei. Assim, a gente não merece nada, né? E eu espero que Deus, tipo, pense bem de mim, apesar de todo dia, né, a gente fazer coisa errada, de a gente não merecer nada que a gente tem, mas... E pensando um pouco sobre isso que você falou, que eu não tenha perdido tempo, porque você chegou depois da seara que você falou, e eu já estou aqui há 10 anos, e será que eu perdi tempo? Será que alguma vez eu não participei de alguma coisa que eu precisasse participar? Fica aí o pensamento, eu não consigo saber. Espero que ele esteja contente comigo, com a minha vida, talvez. Obrigado, Eduardo. Rapaz, eu acho que Deus não pensa nada, Ele tem certeza. Ele sabe que eu sou um miserável pecador, dependente da graça dEle, mas mesmo Ele sabendo que eu sou pecador, que eu sou um miserável, Ele me escolheu, Ele me chamou, nós estamos aqui. Obrigado, pastor Júnior. Eu gosto muito daquele filme A Lista de Schindler, e tem uma parte no filme, né, que ele tira a aliança, joga no chão e diz assim: eu podia ter feito mais. Eu acho que Deus pensa de mim isso, que embora eu esteja respondendo ao meu chamado, Deus sempre vai dizer: Senhor, você pode fazer mais. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu creio que Deus pensa de mim, que eu tenho um chamado. Então, esse meu chamado, ele está ligado aos meus dons e habilidades. Mas um dos principais é pregar o Evangelho. Então, esses anos que eu estou aqui na Carioca, eu tenho servido muito no serviço, tenho feito muitas coisas de bastidores, de estrutura, mas tinha pregado pouco, pregado mesmo, de pegar a Bíblia. E ano passado, Deus veio como uma avalanche, como um fogo. Eu preguei praticamente, e só no Metanoia aqui não, mas em todas as segmentações da igreja eu recebi um convite, desde a oração até o CR, para trazer a palavra. Outras igrejas começaram a chamar, e esse ano também. E eu tenho certeza que isso não foi promovido à toa. Então, eu tenho certeza que a obra de Deus não está completa na minha vida, e eu preciso estar atento a esse chamado. Amém. Pessoal, depois o fechamento dessa dinâmica, nós vamos fazer após a palavra do pastor Júnior. Mas tem uma coisa que ficou muito clara para nós aqui, e a gente estava com essa era a intenção. Nós, hoje, como homens, para essa geração, entendemos que em cada palavra que foi dada aqui, que Deus, assim, não vou fechar o pensamento de todo mundo, mas que nós podemos fazer mais. Nós somos gratos, apesar da nossa limitação e pequenez. Eu gosto muito de usar isso quando eu posso ser usado nas mãos de Deus em algum momento. A glória não está em mim, a glória está no poder da glória de Deus na minha vida, e eu vou refletir isso para o outro. É um testemunho vivo. Então, que Deus possa nos abençoar, e no final nós vamos fazer uma oração para esse ponto, porque nós precisamos sair daqui hoje exatamente convicto de que não por capacidade nossa, mas nós podemos ser homens que façamos diferença para essa geração. Amém. Obrigado, pastor. É isso aí, queridos. Graça e paz. Gostaria mais uma vez de cumprimentar vocês. Essa semana que antecedeu o nosso encontro, eu fui acometido de uma forte gripe. Gripe esta que eu nunca tive na vida. Mais ou menos uma semana de molho, febre, vai, volta. Aí, sabe como é que é homem, né? Eu falei, eu não vou no médico. Trabalhando, como meu pai gosta de dizer, no bico do urubu. Trabalhando. Aí, na sexta-feira, febre de novo. Deisiane pegou assim pelo braço. Não, a gente vai no médico. Eu falei, não, vou no médico porque é resfriado. Fui no médico, aí chegou, a médica falou assim, é gripe. Eu ainda falei para ela, tá vendo? Conheço meu corpo, mas eu já sabia. Ainda tive que pegar um atestado que eu não queria pegar, mas tudo bem. Tudo mais importante é que nós estamos aqui para a honra
e glória de Deus. Fico feliz por vocês comprarem esta ideia, por mais uma vez vocês saírem de suas casas numa segunda-feira. Vocês são sensacionais. Claro que a gente pensa naqueles que poderiam estar aqui, mas o mais importante é vocês que vieram. Vocês é que estão comendo desse manjar. Vocês é que estão sendo abençoados nesse momento. E a gente precisa pensar em métodos, estratégias para trazer as outras pessoas que não vieram. Claro, a gente tem a questão do Paulo, que estava tudo programado para ele estar aqui, aí a viagem dele atrasou. O Rodrigão está estudando para a prova. A gente vai ter esses imprevistos, mas isso não pode ser um motivo para a gente ficar desanimado. Vamos sempre nos animar porque nós estamos aqui. Tudo bem? Quero convidar vocês rapidamente para abrir o texto bíblico em Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2. A gente vai estudar nessa noite, caminhando juntos, né? Mais ou menos o que o nosso irmão Luiz estava falando. Gálatas 6, versículos 1 e 2, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejais tentados também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. O primeiro ponto aqui, que a gente precisa muito, é restaurar o pecado do irmão com mansidão. Não é verdade? Quando a gente vê alguém na nossa comunidade de fé, quando a gente vê algum irmão do nosso círculo pecar, muitas das vezes, automaticamente, a primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo, julgar, dizer que aquele erro nós não cometeríamos. Já viu quando você vai vai falar com o irmão, vai admoestar ele, aí você vai lá e dá aquele exemplo assim: se fosse comigo eu não faria isso. Aí você está ali ajudando aquele irmão, ou você está falando que você não faria. Você, em vez de estar se compadecendo com o erro dele, orando por ele, mas o texto está dizendo aqui que não é hora da gente apontar o dedo, não é hora da gente julgar, não é hora da gente, muitas das vezes, colocar um fardo maior ainda no peso desse irmão. Pelo contrário, é a hora da gente ajudar ele a se levantar novamente. Então o apóstolo Paulo, ele está nos lembrando aqui que quando a gente caminha com Cristo, nós devemos ser aquelas pessoas que oferecem restauração. Nós devemos ser aquelas pessoas que vamos encorajar aqueles irmãos que estão caindo. Isso é difícil de acontecer? Só nesse ano aqui, no meio de nós, se nós formos lembrar, cada um de nós deve ter algum momento da nossa vida que a gente caiu, nem que seja um tropeçãozinho pequeno. Então, é importante notar que Paulo vai dizer assim, Paulo vai usar assim: vocês que são o quê? Espirituais. Não significa também que a gente está no nível acima dos demais irmãos, mas nós devemos, com as nossas atitudes, refletir o caráter de Cristo. Ou seja, nós somos espirituais porque Cristo nos fez espirituais. E quando nós somos espirituais, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo através das nossas ações, em vez de nós sermos motivados pelas condenações, ou pelos julgamentos falsos, ou pela crítica, por acharmos que nós estamos acima do bem e do mal. E isso, muitas das vezes também, querido, requer uma abordagem humilde, uma fala mansa, uma abordagem de chegar assim: meu irmão, confessa o seu pecado aqui. O que o irmão precisa para que você possa caminhar com Cristo e com os irmãos da igreja de uma forma que você se sinta mais leve, de como você se sinta de fato abraçado e acolhido. Então, a nossa meta como homens aqui da Carioca, como homens de honra, sempre buscar a restauração e o fortalecimento do irmão. É difícil? É muito difícil, porque o julgamento é a primeira coisa que vem à nossa mente.
E a palavra aqui, restaurar, ela implica em trazer de volta a condição anterior. Olha só que coisa interessante. Não é? Não é simplesmente você só dizer ou apontar o caminho certo, é você trazer de volta aquele irmão ao estado que ele estava antes, de ânimo, de firmeza, de caminhar com Cristo. Então, o nosso objetivo ao ajudar o irmão em pecado não é apenas corrigi-lo, mas trazer ele à plena forma espiritual. Porque também não adianta a gente ter um irmão na igreja que, mesmo a gente ajudando ele, ele continue pasmo na fé, continue inquieto, continua achando que está devendo alguma coisa, quando na verdade o sacrifício de Cristo é para curar os nossos pecados, aquele que nós estamos cometendo agora, aquele que nós já cometemos e aquele que nós vamos cometer ainda. Então, Paulo, ele também vai, e na continuidade do versículo, Paulo vai lembrar também da nossa própria fragilidade. O que ele vai dizer? Cuide cada um de si mesmo. Por que isso nos lembra? Que nós também somos suscetíveis aos mesmos erros, ao pecado, à tentação. Eu lembro que, aí já um parêntese lá da empresa, um rapaz trabalhando, né? Aí ele caiu, estava fazendo a leitura de um medidor, ele caiu numa fossa. Pum. Ficou de bosta até aqui. Ó. Aí o supervisor, e todo mundo rindo, aí o supervisor, cara, você não fez uma APR, que é uma análise preliminar de risco? Como é que você anda assim? Me dá aqui o endereço aqui. O cara foi lá, caiu no mesmo local. Caiu no mesmo local, parece até piada. Aí todo mundo, e ele entrando na empresa, foi a coisa mais engraçada. Ele realmente. Então, precisamos ficar atentos. Porque muitas das vezes o erro do irmão vai ser o nosso erro. Muitas das vezes a tentação que o irmão vai ter é a tentação que nós vamos poder cair mais para frente. Por isso que a Bíblia sempre fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o segundo ponto é a questão da solidariedade e apoio mútuo, né? O apóstolo Paulo vai falar, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim o quê? Cumpram a lei de Cristo. É uma frase simples. Contém aqui uma verdade profunda. Ela nos chama a uma ação de levar o fardo uns dos outros, e principalmente ainda quando fala assim, ó, cumpram a lei de Cristo. Isso vai incluir preocupação? Vai. Isso vai incluir dor? Vai. Isso vai incluir mais lutas espirituais? Vai. Porque muitas das vezes o seu irmão está passando por uma luta, você vai dizer assim, eu vou me meter na luta espiritual desse irmão? Já estou cheio de luta para lutar lá em casa, vou trazer mais ainda? Mais conflito? Mas nós somos chamados para isso, queridos. Nós somos chamados para isso, carregar os fardos uns dos outros. E essa responsabilidade não é apenas uma sugestão. Paulo não está dizendo assim, ó, se quiserem, levem. Se quiserem, não, ele está dizendo uma expressão prática de comunhão, de amor, que isso caracteriza a vida da igreja. Então Paulo está dizendo, por favor, não, ele está dizendo, levem, é uma ordem, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, porque essa é a lei de Cristo. Então, quando a gente se envolve nessa questão de oferecer ajuda prática, quando a gente se envolve nessa questão de apoio ministerial, apoio emocional, meus irmãos, essa é a lei de Cristo. Então não hesitem em, muitas das vezes, nos perturbar, né, pastor? Né, pastor? Qualquer hora que vocês puderem me ligar, se eu estiver acordado, eu vou
atendê-los. Se eu não puder ajudar, eu vou ligar para o pastor Washington. Se nenhum de nós vamos conseguir te ajudar, vamos sentar todo mundo, vamos orar, é melhor, vamos ajoelhar todo mundo, vamos orar e Deus vai dar o escape. O que não pode é a gente estar carregando o fardo sozinho, achando que a gente vai conseguir carregar os fardos do mundo, e nós não vamos, queridos. Muitas das vezes os fracassos de nossas famílias é porque nós estamos querendo carregar os fardos sozinhos, quando na verdade temos um ao outro. Isso também me inclui também, queridos. Então eu tenho um pastor acima de mim, tenho pastores que são meus pares, então eu não preciso carregar o fardo sozinho, tem irmãos que estão ao meu lado. Então quando a gente faz isso, a gente cumpre a lei de Cristo, que é a lei o quê? Do amor. É verdade ou é mentira? Jesus nos ensinou a o quê? Amar uns aos outros. Carregando, e Jesus ainda falou diversas vezes sobre fardo também. Não é só palavra de Paulo, Jesus falou isso. Então quando a gente demonstra o seu amor, o amor de Cristo, de uma maneira tangível, isso glorifica a Deus e fortalece os nossos vínculos, fortalece a nossa comunhão, fortalece o nosso ministério, fortalece a vida da igreja, porque quando os ministérios menores da igreja estão fortes, a igreja ela vai crescendo, mais forte ainda, mais robusta. Não é uma tarefa fácil, mas é Deus que nos capacita, não é algo que vem só de nós, é algo que precisa ser buscado, é algo que precisa ser trabalhado, através das nossas orações, através das nossas vidas devocionais com a Bíblia, com nossos irmãos. Então, queridos, o texto em Gálatas 6 nos leva a essa profunda reflexão, que a essência do amor está aí, carregar os fardos uns dos outros, não apenas para a gente cumprir a lei de Cristo, mas também para a gente demonstrar uma ação prática, porque é muito fácil também a gente falar que cumpriu a lei de Cristo, mas e a prática? Então, quando a gente carrega o fardo uns dos outros, a gente reflete a imagem de Cristo, e a gente começa a entender por que Cristo veio ao mundo, por que Ele se sacrificou por nós, apenas para a gente carregar um título de salvação, apenas para a gente carregar um título de servo, mas a gente não faz nada, a gente não ajuda o próximo, a gente não carrega o fardo do próximo. Então a gente precisa de fato, queridos, viver essa prática. E quando a gente for responder essa pergunta, o que Deus espera de nós? O que Deus pensa de nós? Primeiramente a gente precisa cumprir a lei de Cristo. Que este compromisso, meus amados, de amor mútuo, nos conduz à vida, nos conduz a ser crentes melhores, nos conduz a ser membros melhores dessa igreja, porque eu não quero só ser um membro de uma igreja, mas eu quero ser um membro do corpo de Cristo, que de fato vive o Evangelho, e viver o Evangelho implica em como eu vivo com vocês, fora daqui, e no nosso dia a dia, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de fazer um desafio, de nós fazermos, eu gosto muito daquele símbolo do pessoal do time de Huber, que fala, né? Que eles se unem, né? Aí, quando eles estão lá junto, bem juntinho um do outro. Eu gostaria nesse momento, para fechar, tudo aquilo que nós ouvimos e podemos declarar aqui, que nós saímos daqui hoje sabendo que tem alguém orando por mim, tem alguém disposto a caminhar comigo, tem alguém que eu posso chegar lá no grupo da igreja, um homem que pensa, que compartilhou comigo aqui, que vai orar comigo. Então, assim, eu gostaria de pedir que nós ficássemos de pé, que nós fizéssemos essa oração. Tem coisas que talvez a gente não tenha colocado aqui, né? Mas Deus sabe do nosso coração. E tem coisas que talvez o pastor Júnior
vai amanhã ou depois ter a liberdade de chegar, Luiz, eu não pude compartilhar sobre esse, mas gostaria que você orasse comigo por esse. Que nós possamos sair daqui hoje, realmente, entendendo que não foi apenas mais uma reunião de homens, foi a reunião de homens que Deus falou no nosso coração, e o que eu saí daqui, sabendo que eu posso contar com outro igual a mim. Amém? Porque nós precisamos, eu sempre gosto de repetir isso, eu sempre olho para a geração de homens, e o irmão falou, eu era adolescente lá nos anos 80, eu estava brincando com o pastor, agora tocando aqui, me remeteu lá à minha juventude. A minha referência de homem, que eu sou hoje, foi criada dentro de uma reunião dessa, em 1980, 79. Então, eu gosto de olhar o símbolo do Fernandinho, saber assim, está sendo cunhado, está sendo plantado a semente no coração dele, e a referência de homem que esse menino terá está aqui. Então, que nós possamos ter a liberdade de compartilhar com o meu igual, de pedir socorro quando precisar, de não ficar achando, porque sozinho eu não posso. Tiago diz lá, orando um para os outros, compartilhando um com os outros. Então, eu vou pedir agora nesse momento que o pastor Washington eleve uma oração e que a gente se junte. Chega para cá, Manel, chega para cá, pastor. Luiz, pega aí a máquina e tira uma foto aqui, ó. Nós vamos orar mesmo, mas você vai fazer a foto, tá? Senhor, nesse momento nós te pedimos que a tua mão venha sobre nós. Eu quero te agradecer por cada homem que está aqui, por cada família que se faz representar aqui, pela singularidade de cada um, que cada um está aqui trazendo o seu anseio, a sua esperança e, ao mesmo tempo, a sua convicção de que aqui é o lugar onde cada um deveria estar. Abençoa as nossas casas, abençoa os nossos ministérios, abençoa a vida do pastor Antônio, da sua equipe, os pastores da igreja, os homens que estão aqui, os que não puderam vir. Guarda-nos de todo mal. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Amém. Deixa eu dar só uma palavrinha aqui, meus irmãos. Jogo rápido, até porque eu ainda tenho um compromisso de pegar a minha digníssima, né, que está dando aula, e longe, né? Então, esse é um problema de morar longe, né? Mas o Antônio ainda ganha de mim. Então, quando eu falo assim, eu moro longe, eu sempre lembro dele, né? Você sabe onde ele mora? Tá 2 vezes a minha casa. É sério, né? 2 vezes. Se não for um pouquinho mais. Se não for um pouquinho mais. Então, quer dizer, é motivo de gratidão. Esse cara sair de lá, né? Enfim. Olha só, meus irmãos. Ontem eu estava pregando lá em Santa Cruz, e o pastor lá estava investindo muito na reunião de homens. E ele convocou a reunião ontem, 11h30 da manhã. Eu só não fiquei lá ontem porque tinha a pastora aqui, eu tinha que, né, estar por aqui para levar a Marisete, levar a pastora para a casa dela, enfim, uma convidada nossa, para honrar a convidada. Mas estávamos trocando uma ideia, e eu sempre bato na tecla de que a responsabilidade de sustento da obra, da igreja, é dos homens. Aí você diz, mas não é das mulheres também? Também. E isso aqui não tem nada a ver de machismo, de exclusivismo, não tem nada, esquece. Tem a ver com lugar, responsabilidade. Você entende? Então, você não é melhor do que a sua mulher, do que a sua mãe, eu não sou melhor do que a Marisete, que as minhas 2 filhas, tem nada disso. Só tem a ver com responsabilidade, né? A Bíblia diz que Deus procurou um homem que estivesse na brecha e não achou, não é? Por quê? Porque nós sempre vamos ter as pessoas que se omitem da tarefa. Aquele filme que cunhou aquela frase, todo mundo gosta de repetir, missão dada, missão cumprida, é uma balela. Por quê? Porque todos nós temos uma missão que nos foi dada, de evangelizar, que o Manuel fez aqui no início. Então, nós não estamos cumprindo a missão, né? Então, a gente fica repetindo isso aí como se fosse um mérito. É um demérito para a gente, né? O filme quis dizer o seguinte, ó, recebi uma missão, cumpri. Nós recebemos.
está sobre os nossos ombros, não foi tirada. Então eu quero deixar aqui uma palavra de estímulo para você. Sempre leve uma notícia boa. Ponha lá no grupo dos homens, você perdeu. É fato, né? Você perdeu o ambiente espiritual daqui, o ensino que foi trazido, a reflexão que foi proposta, tudo isso provoca crescimento em nós. Para terminar, eu gosto muito de ir a São José dos Campos. Já levei algumas pessoas aqui e vou pegar uma agenda para a gente ir lá, uma segunda-feira, né, ver uma reunião de homens, 1.500, 2.000 homens na reunião. Mas eu nunca me esqueço, uma vez que nós fizemos uma reunião lá, essa reunião o Manuel estava. Eu, Manuel, o Israel, quem mais? Foi o Anderson. Foi o Anderson. Assim, aquele cara lá, o nosso amigo. Aí nós nos reunimos com a equipe do pastor Carlito, né? E até o cara ficou brincando com a gente, porque o Carlito veio na reunião, né? E ele disse assim, olha, isso é prestígio demais, porque estava a equipe, o cara veio, né? Aí o líder dos homens disse assim, você vai ver daqui a pouco 1.500 homens aí dentro. Mas nós começamos com 3. Depois 5. Um ano depois deu 20. Aí ele disse assim, agora, 15 anos depois, tem 1.500. Então você não pode desanimar, né? A árvore não nasce grande, o elefante não nasceu com 1.500 quilos, não nasce, né? Enfim, então você tem que pensar assim, nós estamos num trabalho embrionário, e esse trabalho precisa ser o quê? Regado, e o lavrador tem que vir todo dia e cuidar, para que a gente tenha daqui a alguns anos, 1.500, 2.000, não sei. Aí vai depender da nossa determinação. Guarda esse exemplo, porque bom que nessa reunião aqui o Manuel estava lá e ouviu isso. Nós não começamos com 1.500, começamos com um grupinho, foram para um restaurante, ficou lá no restaurante, não deu certo. Foi para uma escola, ficou na escola, não deu certo. Foi não sei para onde até que começou a dar certo. Hoje tem lá um culto, não sei nem se seria hoje o culto, segunda-feira, vou pegar o calendário. Mas não começou com 1.500, tá bom? Então, vamos nessa.